troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já. Amados irmãos, amadas irmãs, iniciamos o programa Fé Católica e a nossa catequese é sobre os princípios morais. Os princípios morais cristãos servem para resolver, na ordem da ação, situações concretas que se apresentam eticamente conflitantes. São eles princípio do duplo efeito, princípio do mal menor e princípio da totalidade. O princípio do duplo efeito parte da seguinte premissa: muitas ações humanas têm mais de um efeito, e define que é lícito realizar uma ação que provoca também um efeito mal, mas com as seguintes condições: a ação proposta deve ser em si mesma boa ou moralmente indiferente. O efeito mal não é de nenhum modo querido pelo agente, mas apenas tolerado. O efeito bom não deve ser alcançado mediante o efeito mal. Deve haver uma razoável proporção entre o efeito bom que se busca e o efeito mal que se tolera. O princípio do mal menor consiste no seguinte: em certas situações é possível experimentar um conflito ético, cujas opções parecem causar um mal de alguma forma. Nesses casos, que critério de prioridade se deve adotar? É necessário distinguir sempre entre mal moral e mal físico. O mal moral é a negação ou diminuição do bem moral. É o pecado. O mal físico é a carência ou perda de um bem terreno físico ou psíquico. O mal moral é maior do que qualquer mal físico. Segundo esse princípio, jamais se pode praticar o mal moral. A escolha entre dois males morais, entre dois pecados, sempre deve ser evitada. Em consequência, é necessário suportar o mal físico, se de outro modo não se pode evitar o mal moral, como por exemplo no martírio. Entre dois males físicos, deve-se escolher sempre o menor, se não há modo de evitá-lo. O princípio da totalidade parte da seguinte premissa: o corpo humano é um todo resultante de partes distintas que estão orgânica e hierarquicamente unificadas pela existência única e pessoal, e define que em caso de necessidade pelo bem do organismo todo, pode-se sacrificar um órgão particular ou uma parte dele, se sua conservação ou funcionamento lhe provocassem um dano considerável, mas com as seguintes condições: que se haja sobre a parte enferma ou que é causa do mal ou campo de seu incremento para salvar o organismo são, que não exista outros modos e meios de salvar o organismo, que exista uma possibilidade boa e proporcionalmente alta de êxito, e por fim, que exista o consentimento informado do paciente. Meu abraço amigo, a minha bênção, fiquem com Deus e até o próximo programa. Não troco a minha fé por outra fé. Não troco a minha paz por outra paz. Fé Católica, a catequese no rádio, com Dom Félix. Por outra que garante a salvação agora já.